Pouso Alegre, patrimônio público, abuso privado. Nas empresas privadas, normalmente há uma grande preocupação com o correto uso dos veículos de suas frotas. O desrespeito às regras básicas de trânsito pode prejudicar a imagem de toda a companhia, já que os veículos são facilmente identificados pela logomarca e seus respectivos produtos. Quando a infração resulta em autuações, ou pior ainda, acidentes, os condutores responsáveis costumam ser punidos de forma rígida, não raramente com demissão. Em empresas públicas, sejam municipais, estaduais ou federais, essa responsabilização deveria ser ainda mais rígida, já que os seus veículos pertencem de fato a toda a sociedade. Mas muitas vezes essa lógica é invertida. Para muitos, parece prevalecer a ideia que o bem público não pertence a ninguém e, portanto, não merece os mesmos cuidados que os bens privados. Este raciocínio parece acontecer em Pouso Alegre, Minas Gerais. É muito comum se ver veículos da prefeitura municipal cometendo todo tipo de infração, como estacionamentos irregulares, transporte de funcionários em carrocerias, falta de uso de cinto de segurança e muitas outras infrações. Mais grave ainda, em muitas vezes em que as infrações foram autuadas pela fiscalização de trânsito, a prefeitura não identificou os dados do infrator. Nestes casos, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, é emitida mais uma multa à pessoa jurídica, que no caso é a própria prefeitura de Pouso Alegre. Em outras palavras, ao invés do funcionário infrator pagar pelo seu ato, são os cidadãos quem acabam pagando duas infrações, tanto a originária quanto a multa pela não identificação do condutor. E essa situação completamente absurda é muito comum. Aqui estão alguns exemplos. Placa OPB 5473, 4 infrações, 2 por não identificar o infrator. Placa HLF 4711, 5 infrações, 2 por não identificar o infrator. Placa HMN 8973, 5 infrações, 2 por não identificar o infrator. Placa HLF 4467, 6 infrações, 3 por não identificar o infrator. Placa HMN 0674, 7 infrações, 2 por não identificar o infrator. Placa HLF 7416, 8 infrações, 4 por não identificar o infrator. Placa HLF 7415, 10 infrações, 5 por não identificar o infrator. Placa HDF 0959, 15 infrações, 6 por não identificar o infrator. Entre 19 veículos analisados para a produção deste vídeo, havia 46 multas por não identificação do condutor. Uma vez que a prefeitura, além dessas multas, também é obrigada a pagar a multa originária, conclui-se que os cofres públicos pagaram no mínimo 92 multas de trânsito. Mas é importante lembrar que a frota da prefeitura de Pouso Alegre possui muitas dezenas de veículos. Desta forma, pode-se concluir que a quantidade de multas pagas pelo erário é elevadíssima, já que são poucos veículos oficiais que nunca foram multados. Há duas possíveis causas para a não identificação dos responsáveis. A primeira hipótese é que a prefeitura não possua controle de utilização dos veículos oficiais. A segunda, tão ou mais inaceitável, é que os funcionários infratores estejam sendo protegidos por seus superiores. Ninguém parece se importar com o fato que, em ambos os casos, caberá ao cidadão o pagamento dessas multas. E não pode ser esquecido que, em caso de acidentes decorrentes das infrações, a responsabilidade por eventuais indenizações contra ocupantes e terceiros é da prefeitura, ou seja, mais uma vez a conta vai para os cidadãos. Outra consequência direta dessa conivência é que os funcionários não identificados naturalmente se sentem à vontade para cometer novos abusos, uma vez que eles têm a certeza da impunidade. A prefeitura de Pouso Alegre também tem no mínimo um veículo apreendido. Fica a pergunta: quem irá se responsabilizar por ele, incluindo além das infrações, as diárias? Esta van da frota municipal está sucateada. É mais dinheiro público desperdiçado num veículo que poderia estar servindo a população.
Dada a falta de transparência da Prefeitura, é quase impossível saber quantos são os veículos em situação semelhante. Outro fato é no mínimo suspeito. Este veículo da Prefeitura, de placa HMN 8955, está estacionado em local proibido no canteiro central da Avenida Dr. João Beraldo. Esta foto foi tirada em abril de 2013. Nesta outra foto, tirada 8 meses depois, o mesmo veículo não mais possui identificação externa, o que o faz passar por um veículo particular. E, nenhuma novidade, possui 2 multas, uma delas por não identificar o condutor. O mesmo acontece com este outro, de placa HLF 6049, que aqui aparece estacionado em local proibido em 20 de setembro de 2012. Já nesta foto, de 24 de janeiro de 2014, as faixas e a identificação foram removidas. O veículo possui 5 multas, uma delas por não identificar o condutor. Isso contradiz o Código de Trânsito brasileiro, que determina a obrigatoriedade da indicação nas portas dos veículos de nome, sigla ou logotipo do órgão a que pertencem. Sem dúvida, um veículo descaracterizado pode ser utilizado para fins particulares sem causar nenhum tipo de constrangimento ao usuário, uma vez que impossibilita aos cidadãos a fácil identificação de sua propriedade. Não se pode afirmar que seja intencional, mas é fato que alguns veículos da Prefeitura de Pouso Alegre têm um artifício simples e eficaz para não serem multados por câmeras de fiscalização: placas ilegíveis. Mesmo que o Código de Trânsito classifique essa infração como gravíssima, isso não parece preocupar ninguém na Prefeitura. Por último, mas não menos importante, o estado de conservação dos veículos da frota da Prefeitura é no mínimo questionável. Não é difícil encontrar veículos circulando com pneus quase lisos, faróis e lanternas queimados, e vários outros sinais de mau uso. Este caminhão mostrado aqui transportando passageiros na caçamba tem o para-choque traseiro em péssimo estado. Este outro nem mesmo possui para-choque. Se basta olhar superficialmente para se notar várias irregularidades, fica difícil acreditar que esses veículos possam ser aprovados numa inspeção rigorosa. Os servidores da Prefeitura seriam as primeiras vítimas dessa negligência, mas na ocorrência de acidentes, terceiros também poderiam ser envolvidos. Considerando o uso indevido dos veículos oficiais, que são bens de grande tamanho e valor, além de serem facilmente passíveis de controle, fica a pergunta se o mesmo não ocorre com bens menores, como material de expediente, medicamentos e computadores. Não há nenhuma forma de se garantir não haver mau uso ou até mesmo desvio destes bens. O autor deste vídeo já fez várias denúncias sobre os abusos de trânsito cometidos em veículos oficiais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte da Prefeitura de Pouso Alegre. Como as infrações continuaram acontecendo, também enviou 2 ofícios ao prefeito municipal, Aguinaldo Perugini, em 7 de outubro de 2011 e 1º de março de 2013. Considerando o resultado obtido, isso foi perda de tempo.